Coloque um lenço que tape os seus olhos e tente se movimentar dentro de um quarto escuro e desconhecido. Difícil, né? Pois é assim que estão se sentindo todos os que operam no mercado de soja neste momento. Ninguém sabe para que lado vai. Se acredita em alguma coisa do que diz o governo de Donald Trump a respeito das negociações com a China, se olha para a escassez de oferta fora dos Estados Unidos e aposta numa nova arrancada dos preços, ou se, ao contrário, olha para os imensos estoques americanos de soja e aposta em mais problemas. Ninguém arrisca tomar qualquer atitude mais agressiva lá na Bolsa de Chicago, pois sabe que pode vir chumbo grosso pela frente. Mas e aí? Como ficamos nós, pobres mortais? Podemos ficar inertes esperando o céu clarear para só então nos mexer? Não, infelizmente não podemos deixar que isso aconteça, pois pode ser tarde demais. A virada do mês já está aí e você precisa definir se sacrifica parte do que ainda tem de soja nas mãos ou arrisca tudo usando o financeiro para tentar ganhar mais dinheiro. Portanto, vamos ao que interessa. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da equipe de grãos da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, continua insistindo em dois fundamentos básicos. O primeiro é que a China terá que voltar a comprar soja dos Estados Unidos. E não é opção, mas a mais pura necessidade. E o segundo é que há grandes chances do milho explodir de preço no dia 12. E se isso acontecer, a soja vai junto. A China continua firme na missão de isolar os Estados Unidos quando o assunto é soja. Pelo menos é isso que tenta passar na mídia. Ao mesmo tempo em que anuncia a autorização de uma cota de compras com isenção do imposto de 25% para 5 empresas, cancela aquisições já feitas, deixando o mercado completamente às escuras, sem saber no que acreditar. Acontece que o país está cada dia mais sem saída. A única opção para os chineses seria o Brasil, mas a Rural Business projeta que mesmo se varrerem os nossos estoques, os chineses teriam no máximo 9,5 milhões de toneladas para comprar nos 4 últimos meses do ano, de setembro a dezembro, quando termina a atual temporada 2018-19. O detalhe é que a safra termina, mas o arroxo de oferta não. É preciso ficar atento, pois a nova produção só vai começar a chegar com mais vontade mesmo ao mercado em meados de fevereiro. Ou seja, teremos um vazio de oferta de pelo menos 5 meses. E daí? Como é que a China vai fazer? 9,5 milhões de toneladas é uma imensidão de soja para qualquer país. Para você ter uma ideia, mais do que colhe o estado do Mato Grosso do Sul, 8º maior produtor de soja do planeta e 5º no ranking de produção aqui do Brasil. Mas para a China não é nada. Esse volume garante o abastecimento chinês por apenas 33 dias. Para dar conta de abastecer o seu mercado interno por 5,5 meses, os chineses teriam que ter nas mãos cerca de 40% da produção inteira de soja do Brasil, ou algo próximo a 47,5 milhões de toneladas. E isso não existe mais. Bom, muitos vão dizer por aí que a China tem enormes estoques de soja, basta jogá-los no mercado. Ledo engano. Para a equipe de grãos da Rural Business, essa é mais uma conversa fiada espalhada na mídia gratuita por quem trabalha dia e noite para derrubar os preços da soja aqui no Brasil. Segundo as últimas informações do USDA, a China terá pouco mais de 21 milhões de toneladas de soja armazenadas ao final desta safra 2018-19, que para o órgão termina no próximo mês de agosto, e um volume quase idêntico em 2020. Isso significa que os chineses, que chegaram a ter 80 dias de consumo garantidos, agora têm apenas 74 dias. Ou seja, mesmo que a China jogue toda a sua reserva estratégica de soja no mercado e leve para casa 100% dos estoques de soja do Brasil, ainda assim não teria como garantir o hiato de oferta que terá pela frente. Além disso, a Rural Business alerta que este é um cenário surreal. Primeiro, que a China não conseguiria comprar 100% dos estoques do Brasil, pois há compromissos travados com outros clientes. E segundo, é que não pode entrar com uma mão na frente e outra atrás em 2020, pois os riscos seriam gigantescos. Precisa se movimentar, e rápido.
E para fazer isso, sem ameaçar a fonte de oferta barata que vem sendo o Brasil, os chineses vão colocar a sua tropa de choque para repetir a ladainha de sempre, ou seja, que estão comprando soja dos Estados Unidos simplesmente como forma aí de uma boa intenção, para colocar um ponto final na guerra comercial que já dura 16 meses. Ora, só alguém muito inocente pode acreditar nisso, né? E como diz a estrategista Tânia Tosi, não me engana, que eu não gosto. Olhar um pouco mais além também é importante. A China tem todo o interesse em limar Donald Trump da história política dos Estados Unidos e pode apostar que vai fazer aí o que for necessário para evitar que o presidente seja reeleito em 2020. E isso, na visão da estrategista Tânia Tosi, pode significar se aliar ao opositor, empurrar essa guerra comercial com a barriga e deixar para o próximo presidente o ponto final, a fim de faturar dividendos. O político com seus eleitores e os chineses com um fim na pendenga comercial que abriria novamente o seu mercado para os Estados Unidos. Nunca se esqueça que nós estamos falando de cobras criadas. O mais bobinho ali vende a mãe e entrega. Um outro ponto de destaque que vem fazendo o mercado pisar em ovos é que a data de 12 de agosto está cada dia mais próxima. E o que esperar do novo relatório do USDA? Uma redução radical na área de plantio de milho dos Estados Unidos faria o mercado virar do avesso, afetando em cheio o caixa de mega indústrias produtoras de energia renovável e processadoras de carnes do país. E a pergunta que não quer calar é uma só. A quem interessa uma mudança tão radical de rumo nos preços do milho? Será que interessa a USDA? Pois é, a Rural Business não pode responder a essa pergunta, mas pode afirmar que se o USDA reduzir em 3 milhões de hectares a área de plantio de milho dos Estados Unidos, como espera o mercado, o bicho vai pegar. Com produtividade média de 10.400 quilos por hectare, isso faria um tremendo estrago na produção. Dentro dessa realidade, o USDA seria forçado a reduzir para menos de 329 milhões de toneladas a sua expectativa de colheita para os Estados Unidos, como destacado em vermelho à direita no gráfico, confirmando quase 53 milhões de toneladas de milho a menos que o previsto inicialmente. Acha mesmo que o mercado não responderia imediatamente lá na Bolsa de Chicago? Para a Rural Business, parece óbvio que sim. Na soja, há 2 cenários a serem observados. O abandono de 1.200.000 hectares no plantio, que, se comparado ao volume previsto inicialmente, deixaria 32,9 milhões de hectares para serem colhidos. E isso não é só mais do que o projetado agora em julho pelo USDA, como aumentaria a produção. O detalhe é que, ainda assim, o tombo seria grande frente ao colhido no ano passado. Veja só. Nesse caso, a produção de soja subiria dos atuais 104 para 107 milhões de toneladas, o que ainda assim indicaria uma quebra de 16 milhões e 500 mil toneladas frente a 2018, a maior de todos os tempos. Ou seja, estamos nas mãos do USDA. Se o órgão confirmar as expectativas do mercado, aquele boom de preço que a Rural Business vem sozinha prevendo no mercado vai, enfim, se materializar. Se o USDA falar alguma coisa próximo do previsto, sobretudo para o milho, ainda assim os preços vão para cima, mesmo que com menor fúria. Agora, se o USDA passar outra rasteira no mercado e afirmar que as chuvas torrenciais e alagamentos que atingiram o coração de produção dos Estados Unidos não passaram de miragem e que o plantio da nova safra americana foi muito bem obrigado, aí estamos fritos. Vamos depender do clima e dos relatórios semanais de qualidade das lavouras para o mercado se recuperar do trauma e carregar os preços de novo para cima. Nós da Rural Business mantemos a aposta na primeira hipótese, de disparada nos preços. Você precisa pesar os riscos e fazer a sua escolha, pois faltam só 13 dias. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.